GJR Entrevista. Estamos de volta, segundo bloco de entrevistas nesta quarta-feira aqui no GJR. Hoje vamos falar sobre duas experiências que unem criatividade, bem-estar e aprendizado ao longo da vida. O programa UX Sênior do campus UX Hortências oferece a partir de março os cursos Palavra em Jogo e Fio Criativo, pensados para quem deseja explorar a escrita, a leitura e a expressão manual de forma livre e acolhedora. Para nos contar mais sobre essas propostas e sobre o impacto dessas atividades na vida dos participantes, recebemos a professora Bel Poraza. Bel Poraza, ministrante dos dois cursos. Professora, seja muito bem-vinda, Bel. Que legal recebê-la aqui no nosso programa para falar sobre essas atividades tão legais aí do programa UX Hortências. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar sempre aqui falando sobre os cursos e a UX Sênior, que é realmente assim um programa muito, muito bacana mesmo. Poraza, assim que pronuncia o teu nome? Poraza, Poraza. Sim. Professora, né, a senhora falou da importância do UX Sênior, que pra gente é um prazer sempre falar sobre, porque realmente é um case maravilhoso de sucesso e a importância que a UX dá pra isso também, né? A UX não coloca isso por colocar, não. Ela faz todo o investimento e preza muito por esse programa, né? Seleciona a dedo as atividades do programa. Sim. É um programa que, na verdade, vamos dizer assim, auxilia as pessoas com mais de 50 anos a terem alguma atividade extra, além de cuidar de neto, de cuidar de filhos, né? De cuidar da casa em geral, né? Porque são atividades tanto artísticas quanto, vamos dizer assim, mais cognitivas, né? E isso só favorece as pessoas que têm mais de 50 anos para se ocuparem com alguma coisa bem criativa, bem interessante, né? Além do que sair de casa, né? Se arrumar, sair de casa, isso é tudo muito importante. Verdade. E vamos falar um pouquinho desses cursos, né? O que o participante pode esperar ao se inscrever nos cursos Palavra em Jogo e Fio Criativo? Experiência que essas oficinas vão proporcionar no dia a dia do UX Sênior. Tá, então são dois cursos bem diferentes, né? O Fio Criativo realmente é voltado para a arte têxtil, o bordado, né? E a Palavra em Jogo, como já diz o título, é mais voltado para a escrita, né? Então, o que proporciona esses cursos? Bom, são artes, né? A arte da escrita é a arte do bordado, a arte têxtil. Então, toda a arte, na verdade, desenvolve criatividade, expressão, as pessoas conseguem se expressar, né? Trazer coisas que elas conhecem há muito tempo, né? Tem esse conhecimento. Então, assim, é muito importante mesmo as pessoas se envolverem com atividades, como eu falei há pouco, assim, não essas cotidianas. Que essas cotidianas a gente vai tocando todo dia a mesma coisa e assim é com todo mundo, né? Então é importante as pessoas, assim, saírem um pouco desse universo do dia a dia e se envolverem em outras coisas. Além do que, né, o programa UX Sênior é um programa assim social, né, no sentido assim de que as pessoas vão lá, encontram com outras da mesma idade, trocam experiências, trocam tudo, na verdade, né, trocam muitas coisas, e então assim é muito importante esse convívio social, né, entre as pessoas. Por isso que os programas, os cursos são presenciais, né, para que as pessoas realmente se desloquem das suas casas para a UX, né, que inclusive aqui em Canela a gente tem o prazer de ter um espaço maravilhoso, né, e além do que não só o espaço físico, mas as pessoas que trabalham ali são maravilhosas. Então é todo um ambiente muito favorável para que as pessoas, no caso os maiores de 50 anos, possam dividir experiências e assim compartilhar e ver que existem problemas iguais, né, com os demais, enfim, assim, é realmente uma atividade muito prazerosa mesmo. No curso Palavra em Jogo, professora Bel, os participantes são convidados a brincar com a leitura e a escrita. Como essa abordagem mais livre e criativa ajuda as pessoas a se reconectarem com as palavras, mesmo aquelas que acham que não sabem escrever, né, aquelas que
entendem que não tem essa facilidade, né? Pois é, então, essa coisa de escrever, né, a gente vai ficando mais velho, seguindo a vida, né, e o escrever é algo, assim como também outras artes, mas é algo como assim, só alguns podem, né, só alguns conseguem, é especial para pessoas que têm essa habilidade, e não é verdade. Né? Então escrever é algo que todo mundo consegue fazer, né? Então o que esse curso vai propiciar? A leitura não é uma leitura assim desvinculada, descompromissada, né? É uma leitura de trechos, não de obras inteiras, mas de trechos ou de contos, né? De textos mais curtos, de autores assim, vamos dizer, considerados já no cânone, né? Da literatura brasileira, né? Também tem alguns internacionais também. Então vamos supor, a gente vai ler um conto do Guimarães Rosa, né? Mas não é uma leitura assim sem compromisso, uma leitura analítica, né? Que as pessoas vão ler e vão extrair de lá o que João Guimarães Rosa pensou, vamos dizer assim, para escrever aquilo lá. Como que ele chegou naquilo lá, né? Então, a partir daí, a vida toda a gente aprende as coisas por observação, né? Desde criança a gente observa os pais fazerem alguma coisa, depois os amigos, enfim, professores. Então, assim, é mais ou menos a mesma dinâmica. Então, assim, as pessoas vão mais ou menos entender, né? Claro, porque o Guimarães Rosa não vai estar lá para dizer como é que realmente ele pensou, né? Mas, assim, vão entender como que esse escritor chegou naquele resultado e, a partir daí, tentar, vamos dizer assim, copiar, né? Fazer algo próximo, pegar aquela técnica e exercitar aquela técnica na sua escrita. Então não é uma escrita também sem compromisso, é uma escrita pensada, né? Mas é diante de uma leitura também assim analisada. É um curso bem dinâmico, e isso tudo que eu falei assim não é uma coisa maçante, é muito dinâmico, porque claro que cada um vai ter a sua interpretação, sim, né? Porque é isso que é a arte também, né? Então, subjetiva. Então, eu falava há pouco da troca entre as pessoas, pois esses momentos são momentos de troca, né? Olha, eu entendi isso, não entendi aquilo, não. Olha que palavra que ele usou aqui, que interessante, como é que ele construiu essa frase. E na hora de escrever, é assim, mais ou menos tentar seguir essas regras, porque esses autores, vamos dizer assim, estão já numa lista de grandes escritores, né? Um panteão, eu diria. Exatamente, um panteão. Então, assim, não é que a gente vai fazer cópia, não é isso, mas a gente vai se espelhar nessas pessoas, né? Não há problema nenhum, né, de fazer esse plágio, mas não é bem um plágio, né? Tem um professor lá da USP que falava assim, não, o plágio é importante. Mas é uma inspiração ali. Uma homenagem, digamos assim. É uma homenagem, Professora, já no fio criativo, o bordado livre aparece como uma prática artística e terapêutica, né? De que forma o trabalho manual contribui para o bem-estar emocional e como que o curso pode auxiliar as pessoas nesse sentido? Olha, já há muito tempo vários médicos vêm dizendo sobre isso, e recentemente eu escutei, acho que o Drauzio Varela, se não me engano, falando exatamente da função terapêutica do bordado, né? Porque é uma ação, eu bordo todos os dias, e assim, é uma ação de, vamos dizer, interiorização. Você tá ali mexendo com aquela agulha, às vezes se pica, né? Escolhe a cor, vê o desenho, desenha, né? Porque a gente costuma não pegar desenhos já prontos, assim, de Pinterest, coisa assim. A gente vai desenhar, e não importa se o desenho não sair um Picasso, né? Importa é a sua expressão. Então, assim, você está se exprimindo através do desenho inicialmente, depois a escolha das cores. Isso é tão fantástico, a escolha das cores. Tem trabalhos, assim, muitos trabalhos, né, que falam sobre essa questão da cor, né? E depois aquele manuseio do pano, da agulha. É tudo, é realmente assim, meio mágico, sabe? E não sou eu que digo, assim, muitos médicos
principalmente neurologistas, assim, dizem da importância dessa atividade. Claro que também pintar é importante, claro que, por exemplo, cantar também é legal, né? Mas assim, o bordado ele tem essa característica assim, um pouco mais individualista, mais meditativa, né? E então assim, muitos médicos falam sobre isso e muitas pessoas relatam, inclusive jovens, né? Relatam assim a mudança que ocorreu com eles, né? Mediante a prática do bordado. Então realmente é uma coisa assim muito interessante, e nesse curso a gente vai lidar assim com o bordado em roupas, né? A princípio eu vou sugerir que as pessoas tragam camisetas, mas se quiser trazer uma saia, um vestido, uma jaqueta para bordar, então as pessoas vão ter o bordado usando o seu bordado, né? Literalmente, porque depois que você borda uma camiseta, você vai usar e, enfim, você vai estar mostrando pro resto do mundo, né? A sua arte, né? Então é uma coisa que não vai ficar somente fechada naquela atividade ali individual e assim meditativa. Vai ter esse lado, mas depois, como realmente vai estar num vestuário, então vai ser exposto, né? Vai ser exposto. E pensando em quem nos ouve agora, professor, esses cursos são acessíveis mesmo para quem nunca escreveu ou bordou antes? Como é a experiência de começar do zero, para quem não tem prática nenhuma em bordado e também a dificuldade na escrita? Não há problema nenhum, né? Eu tô no programa Oxênio desde 2017, né? E assim, todo semestre, né, a gente tem pessoas, vamos dizer assim, com várias experiências, né? Com níveis diferentes, né, de experiência. E sempre, então, a gente trata de uma forma assim bastante compartilhada, como eu falei no início. As pessoas que têm mais experiência, vamos supor, num bordado, podem auxiliar as demais, né? Quem tem alguma experiência maior em leitura ou em escrita, tal, também pode auxiliar as demais. Por quê? Porque os cursos do programa Oxênio não são cursos assim com níveis, né? Nível 1, nível 2, intermediário, avançado, não existe isso, né? Então é sempre um grupo heterogêneo nesse sentido, né? Que acaba favorecendo o próprio objetivo. Inclusive, exatamente, né? Favorece o próprio objetivo do programa, que é a troca, né? Que é o compartilhamento. Os níveis mais avançados acabam ajudando aqueles níveis intermediários, que acabam ajudando os níveis iniciantes e assim por diante. Exato. E eu também, assim, eu e todos os professores desse programa tem essa proposta mesmo, né? Então, assim, quem não sabe bordar pode vir fazer o curso. Quem não sabe ou nunca escreveu, vamos dizer assim, pode vir experimentar a escrita, né? Porque não tem esse compromisso assim tão hierárquico, né? Então é uma possibilidade das pessoas realmente se sentirem bem fazendo uma coisa bonita, né? Que legal. Bom, professora, para fechar, né? O que a senhora diria para o público 50 mais que está procurando alguma atividade que dê prazer, que dê uma sensação boa, né? E por que esses cursos são a melhor escolha? Bom, eu sou suspeita para falar, digamos assim, né? Mas assim, claro, são cursos assim que a gente valoriza muito as pessoas, né? Elas trazem suas experiências, elas são valorizadas, né? Então é um espaço de crescimento em criatividade, em imaginação, autoestima, né? Então, assim, é muito importante fazer esses cursos. Eu acho que, assim, a UCS realmente
é primorosa nesse, né, no exercício desse programa, né, na permanência desse programa, porque inclusive passamos pela pandemia e mantivemos o programa, né, porque realmente assim, aqui em Canela, mas também o pessoal de Gramado, que é próximo e tal, eu acredito que não tem outro espaço tão interessante como esse, né? Sim, então, assim, é muito importante as pessoas se voltarem, irem lá na UX, verem, conversarem com as meninas que são queridíssimas, né? Verem como é que funciona, assim, a questão mesmo da matrícula, como é que se faz, os horários dos cursos, e se envolverem. Porque, assim, às vezes você pode escolher um curso, aquele que mais te interessa. Eu estou falando sobre o Fio Criativo e o Palavra em Jogo, né? E eles são, assim, uma vez por semana. Então, o resto da semana, você pode fazer outras coisas, né? Você pode cuidar dos netos, você pode fazer o teu dia a dia ali na sua casa. Mas aquele dia você reserva para você, né? Para você se desvincular daquele cotidiano. Cotidiano é uma coisa assim que realmente eleva muitas pessoas à depressão, né? A rotina, principalmente nessa idade. Então são pessoas que já passaram por uma fase de trabalho, né? Possivelmente intenso, porque hoje em dia tudo é intenso, né? Então passaram por um período muito assim forte de trabalho, de horário, de pessoas, de rotina atribulada. Atribulada. Aí, assim, pararam e estão ali. E agora? Né? Exato. E estão ali na sua casa fazendo a comida, lavando a roupa, arrumando a cama, né? Passando a vassoura, limpando de neto, né? Levando o cachorro pra passear. E tudo isso é importante, claro, né? Tudo isso é importante, mas reserve um horário para si, porque é fundamental. Se você, né, quer fazer tudo isso bem, né, essa rotina bem, esteja bem também. Perfeito. Bem importante. Então, professora Bel, muito obrigado pela participação. Fica aqui o registro para quem quiser participar, exercitar a criatividade e cuidar do bem-estar. As inscrições estão abertas e mais informações podem ser obtidas diretamente no campus UX Hortências ou pelo fone WhatsApp 54999092623. Por hoje era isso. Muito obrigado, professora Bel. Até a próxima. Obrigado vocês e obrigado ouvintes da Rádio Clube. Obrigado. Excelente. 8h45, a gente abre um rápido intervalo. Na sequência, o último bloco de hoje aqui no GJR. Grande Jornal Regional.